o irmão ali, ele dizendo também que o texto já tinha sido ministrado na live dele. A presidenta Maria disse também que já tinha ouvido. Eu digo, Jesus, glória a Deus. Então, com certeza, as irmãs estão mais do que ministradas nesse texto também. Mas eu creio que você, que ainda não ouviu, né, ou não meditou nessa passagem, da qual eu vou ler agora, eu creio que você já sabe pelo regional, é bênção para você na sua vida. Porque Deus, ele é assim, irmãos. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, né? A gente tem os pensamentos, a gente tem os projetos, os planos, mas o melhor plano é o do Senhor. E como mãe, a gente tem que confiar no Senhor. Existe uma coisa que como nós, como mães, nós temos que confiar no Senhor. E essa confiança, ela tem que ser integral, ela não pode ser pela metade. Porque Deus, ele não é de metade. Ou você confia ou você não confia. E ele só vai fazer a obra naquilo que você tem colocado diante dele, quando verdadeiramente você colocar e confiar. Isso serve para mim e serve para você também. Abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 2. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos falar aqui de uma mãe, né? Uma das mães abençoadas da Bíblia. Muito abençoada essa mãe que gerou filhos abençoados. Nós somos mulheres que também geramos, quem já tem filho, já gerou filhos abençoados, porque é serva de Deus. Tem a bênção do Senhor na sua casa. E você que ainda não gerou, vai gerar, né? Eu creio que espera que gere. Vai ser bênção do Senhor também, seus filhos. Vamos ler a palavra do Senhor. Se você quiser se pôr de pé, você se põe. Se não, você pode ficar sentado, mas com reverência à leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 1, capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma mulher descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou o cesto de junco, calafetou-o com betume e piche. E pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leve este menino e cria-o. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Aleluia. Pode se sentar, queridos. Louvado seja o nome do nosso Deus, a nossa amada já orou, né? E, queridos, mãe, nós temos uma função difícil, porque nós somos desafiadas constantemente. Constantemente a mãe, ela é desafiada, porque cabe a nós, quando nós concebemos, né, temos os nossos filhos, e nós temos uma responsabilidade muito grande perante Deus com os nossos filhos, a criação dos nossos filhos, principalmente a mulher que conhece a palavra do Senhor. A responsabilidade se torna mais dobrada ainda, porque você tem que conduzir os seus filhos nos caminhos do Senhor, e essa tarefa não é fácil. Não é fácil. E a gente começa aqui, vendo a história de Joquebede, que ela inicia aqui no versículo 1, dizendo que uma mulher e um homem uniram-se em casamento, né? Os dois se uniram. E qual é o resultado de uma mulher e se une ao casamento? O resultado provavelmente vai ser a constituição de uma família, né? Vai vir os filhos, vai ser bênção do Senhor. E ela concebe um filho. A gente sabe que quando a mulher ela está grávida, a mãe
participação dele, biológica, entendi, né? Mas a mãe, meus queridos, só quem sabe é quem é mãe. Porque assim, na hora que o filho está sendo gerado, todo aquele período é mãe e filho. Mãe e filho e Deus. Eu vou dizer mãe e filho e Deus por quê? Porque Deus vai nos dar graça por todo aquele período do qual o feto vai se desenvolver, para que você esteja bem ali. E é só você e o seu filho. Por isso que a mãe é tão ligada ao filho. É diferente do pai. O pai tem, né, aquele cuidado, ele tem aquele amor, mas o amor de mãe, ele é diferenciado. Porque você começa a cuidar do seu filho desde o ventre desde o seu ventre, né? Desde a concepção. Vai haver já aquele cuidado, aquela delicadeza. Quando você passa por uma gestação que é tranquila, que não tem maiores problemas, as mulheres aqui sabem do que eu estou falando. E os homens também sabem, porque eles também são afetados. Porque eu já tenho acompanhado a gente de família, eu creio que na família dos irmãos ou na própria vida das irmãs, acontece de na gravidez você passar por um momento muito difícil, irmãos. E a primeira coisa que a mãe se preocupa é com o filho. Ela não vai se preocupar assim com o bem-estar dela de imediato. Ela tem que estar bem, porque ela estando bem, o filho também vai estar bem. Mas a primeira preocupação dela é com o filho, que ela ainda nem conheceu, né? Ele está se desenvolvendo no ventre de sua mãe. Então, por isso essa integração tão grande. E existe momentos de gravidez que é intenso, que causa preocupações. Eu digo isso porque eu passei há poucos dias por isso. Não vou dizer há poucos dias, mas ano passado, né, desde que iniciou a gravidez da minha nora. Então foi muito difícil. É difícil. E a mãe, ela continua ali. Ela vai pelejando pelo seu filho, ela vai tendo aquele cuidado até o filho nascer. Quando ele nasce, aí ela vai contemplar, né, o rosto do seu filho, como ele é, como Joquebede, que no caso nós estamos falando dela. Ela que por 3 meses ela esteve com o seu filho, né, ali, cuidando dele, guardando e escondendo. Agora, escondendo de quê, irmão? De que era essa mãe que amava tanto o seu filho, que tinha um projeto de quê? De educar, de ver ele crescer. Por que é que ela fazia 3 meses que ela escondia esse filho? Por que esse filho tinha que estar em oculto? Por qual motivo? Qual seria o motivo? Nós vamos agora ler aqui no capítulo 1 o motivo por qual Joquebede fez isso aí. Eu queria que você acompanhasse aqui comigo para não ficar só no que eu estou dizendo. Eu quero que você leia a partir do verso 6, que é para a gente ver o desenrolar da preocupação dessa mãe. Amém? Os irmãos já pegaram aí? Ó, capítulo 1, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor, o motivo da preocupação de Joquebede. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito. E se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. E usamos de astúcia para com eles, para que eles não se multipliquem, seja um caso que, vindo guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos, pelejem contra nós e saiam da terra. Vamos até aqui. Quer dizer, se levanta um rei, José, né, faleceu, toda a família de José, os irmãos faleceram. Aí se levanta o faraó. Só que esse faraó, ele conhecia José só de ouvir falar. E ele era um homem de dura cerviz, de coração duro, maligno, e ele não tinha nada com o Deus que Israel servia, né? E ele olha para o povo de Israel, o povo hebreu, e ele se preocupa, porque ele vê que o povo multiplicou muitíssimo, né? O povo estava se multiplicando, e ele olhou e ele veio logo um pensamento maligno na mente dele, que aquele povo, caso chegasse ali alguém, né, guerrear contra ele, aquele povo que ali estava
como ela não poderia até se aliar e contra ele também. Ele ficou logo com essa preocupação na cabeça dele, né? Continuemos aqui no versículo 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então existiu o quê? O que foi que ele fez? Ele botou o povo para trabalhar mais e mais. Mais e mais. Só que quanto mais ele botava o povo para trabalhar, mais o povo se multiplicava. Em vez do povo ficar cansado, né? Não tem mais movimento. Aí é que tinha. Por quê? Porque era a promessa de Deus. Deus disse que ia fazer o povo de Israel uma grande nação. E quando Deus tem promessa para com o povo, para com a gente, irmãos, o homem ele pode até se levantar, mas quem vai prevalecer é o Senhor. Porque Deus sabe conduzir a nossa vida, conduzir as coisas. E Ele sabe, Ele é quem peleja por nós. Não adiantava com que esse homem maligno aqui, ele tramasse, ele pelejasse, ele fizesse algo de mal contra o povo de Israel. Porque quanto mais ele agia, mais o povo se multiplicava, mais o povo se engrandezia. E ele ficava, aí é que a preocupação dele crescia, né? Aí continuando aqui, ó. Mas quanto mais se afligiam, no 12, tanto mais se multiplicava, tanto mais se espalhava, de maneira que ele se afetava por os filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo em que na tirania os serviam. Esse era o quadro, né, que o povo se encontrava naquela época. Naquela época que essa mãe deu-se em casamento, formou família, teve seu filho e estava o ocultando por 3 meses. Era esse quadro que o povo se encontrava, né? Oprimido, afligido, ali por Faraó, porque ele olhava e dizia: são de grande número, eles vão futuramente nos prejudicar. E muitas das vezes a gente fazendo isso para nós também, acontece que nós olhando no dia de hoje, a gente vê muita coisa ruim nos rodeando, né? Rodeando a família, rodeando nós que somos pais, rodeando o povo, rodeando os nossos filhos. É direto ali, as coisas acontecendo para vir nos derrubar, para vir nos afligir, para nos afastar da presença de Deus, para esfriar a nossa fé, para que nós possamos pensar que Deus não está conosco, mas muito pelo contrário. Aí é que Deus está agindo. Por quê? Porque o pensamento de Deus não somos nós, não. Tem momentos que nós não entendemos o agir de Deus. Ele vai estar trabalhando, mas aí você olha para a situação, para a circunstância e diz: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu tenho orado, eu tenho pedido, mas eu ainda não tenho ouvido a resposta. Mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando e Ele sabe como fazer. E os pensamentos dele vão muito além. Por quê? Porque o nosso é limitado, mas o de Deus não é. Ele é muito mais além. O projeto de Deus era bem maior em toda essa situação que estava acontecendo aqui. Continuemos aqui a nossa leitura. No 13, no versículo 15, o rei ele ordena as parteiras hebreias, as quais usa. Uma se chamava Cifra e outra Puá, dizendo: quando servis de parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai, mas se for filha, que viva. Olha a astúcia dele, olha o projeto maligno dele. Quando elas fossem visitar as mulheres que estavam grávidas, que fosse, né, na hora da mulher, matava os meninos, as filhas ficavam vivas. Mas por que matava os meninos? Porque os meninos futuramente poderiam guerrear, né? Ser homens de guerra contra eles. Essa era a intenção maligna dele. Mas por que deixava as mulheres? Porque as mulheres, eles queriam que se desse casamento com o povo dele e ia servir também a eles como escravas. Não ia ficar, não era porque ele era bonzinho que deixava as mulheres, as meninas vivas, não. Ele tinha também um propósito para as mulheres. Era escravizar e dar em casamento com o povo dele. Ia continuar no mesmo contexto, ele, né, ali assumindo tudo. Só que o plano de Deus é bem maior e Deus sabe. E Deus vai trabalhando e vai só olhando como a coisa vai se desenrolando. E Deus já está muito mais à frente. O inimigo
da nossa alma, ele pensa, irmãos, que ele está aqui trabalhando contra mim, contra você, aí ele pensa que está tudo certo. Já deu, foi certo. Deu não. Não deu não. Sabe por quê? Porque nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Nós servimos ao Deus que não dormite, irmãos. Nós servimos um bom pastor que cuida de mim e de você, cuida da sua casa, da sua família e dos seus filhos. E se você é mulher que ora, bom, irmão. Se você é homem que ora, espere, descanse. Porque Deus está agindo e está trabalhando. E quem vai desmanchar e desfazer as obras do inimigo é o Senhor. Nem sou eu, nem é você. Sabe por quê? Porque nós não temos força nenhuma. Nós não temos poder, nós não temos nada. Mas nós temos uma arma poderosa, que é a oração. É a intimidade com o Senhor. É conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Quando nós conhecemos o Deus vivo e verdadeiro, não precisa de nenhuma outra arma. Não precisa você dar nenhum jeitinho, não precisa, porque Deus ele resolve todas as coisas da melhor maneira possível. Aí continuando aqui, né? As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito, antes de deixar viver os meninos. Uma coisa muito importante para mim e para você, queridos, é o temor do Senhor. É o temor do Senhor. O que foi que essas mulheres aqui fizeram? Elas eram hebreias também, né? Mas só que elas tinham uma ordem acima delas, que tinha que eliminar os meninos, mas elas temeram a quem? Ao Senhor. Elas não foram temer a Faraó, não. Elas conheciam o Deus vivo e verdadeiro. Eu disse, não, quem sou eu para tirar a vida daquele que deu a vida? Quem é que dá a vida, né? O Senhor, né? Ele que permite que nós venhamos a conceder. Como é que elas poderiam, né, tirar a vida das crianças? Elas não obedeceram de forma nenhuma. Elas temeram ao Senhor. Elas sabiam o Deus que elas serviam. E que Deus poderia providenciar ali a bênção para aquelas crianças e para todos. Sobre aquela situação que estava acontecendo. O que foi que o belo Faraó fez, né? Antes de deixar. Então o rei Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Elas responderam, as parteiras, a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que ele chegue a parteira, já a luz deu os filhos, né? Já deu a luz. Foi isso que ela respondeu a eles, para não chegar diretamente e dizer: não, por quê? Não vou obedecer a você, eu vou obedecer ao Senhor. Mas elas escolheram falar assim para o Faraó. E Deus honrou aquelas mulheres. No versículo mais na frente aqui um pouquinho, Deus vai honrar aquelas mulheres. Deus não vai repreender. Por quê? Porque vidas inocentes foram poupadas pelo temor do Senhor. Quando nós temos o temor do Senhor, Deus ele vai nos dar estratégia, Ele não vai nos dar sabedoria, porque nós vamos buscar na palavra do Senhor. Nós vamos orar e vamos ouvir a voz daquele que pode, né, resolver o nosso problema, a nossa situação. Independente da situação que seja. Porque muitas das vezes a gente passa por momentos difíceis na nossa vida, como cristão e principalmente as mães, como eu já falei. A gente sabe. A gente tem vários setores da área da vida dos nossos filhos que quem administra é a mãe. Ela tem que estar ali, ela tem que ter resposta. E às vezes você não tem resposta, irmão. Às vezes vem uma situação que no momento você não tem resposta. Você tem que ir buscar do Senhor. O Senhor me dá estratégia, me dá sabedoria, me dá entendimento, discernimento para poder orientar. Principalmente aqueles que já são adolescentes, são jovens, né? Principalmente porque vem as perguntas, os questionamentos. Às vezes chega e pergunta por que é assim, por que é assado. Porque a criança, irmão, você chega, você vai ministrar para a criança. Se ela for uma criança que já está moldada aqui nos caminhos do Senhor, eu quero que seja bem mais fácil. Você vai explicar a ela numa linguagem que ela possa entender, porque se você não falar na linguagem que ela possa entender, ela vai ficar mais confusa ainda, né? E sai cada pérola, irmãos. As crianças, elas fazem cada pergunta, né? Assim como os jovens também. Às vezes vem com as pérolas. Aí a gente, como servo de Deus, como homem de Deus, mulher de Deus, você tem que ter a palavra do Senhor ali, ó, como norte. Não é o que você acha, o que você pensa. É o que a Bíblia diz. Você tem que orientar seu filho segundo o que a palavra diz. Porque aí você não vai cometer nenhum erro. Porque se você for dizer o que você acha, o que você pensa, conforme não. Filho, a palavra do Senhor diz assim, assim, assim.
Agora você vai orar ao Senhor, vai ouvir do Senhor um direcionamento, medite para saber realmente qual é a decisão que você quer tomar sobre o que você está me perguntando, sobre a situação que você está dando aqui para mim, não é isso? Assim somos nós também, nas nossas perguntas, no nosso questionamento do dia a dia. Glória a Deus por isso. Então, no 20 diz assim: Deus fez bem as parteiras, como eu falei, né? Aumentou e tornou muito forte. O povo aumentou e se tornou muito forte. O povo ainda aumentou mais, se tornou mais forte ainda o povo hebreu. E porque as parteiras temeram a Deus, eles lhe constituíram família. O Senhor permitiu que elas tivessem família também. Aí que foi que Faraó novamente teve uma ideia maligna, porque é maligno. Porque isso aqui, esse plano aqui é maligno. De Deus aqui não é, né? Você planejar matar crianças inocentes. Ele novamente chega e diz, ó, no 22, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançarei no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Por isso que Joquebede, irmãos, ela estava tão aflita. Por isso que ela escondeu o filho dela durante 3 meses. Mas chegou um grande momento dela ter que tomar decisão. Porque depois dos 3 meses, diz aqui a palavra do Senhor, que ela tinha que tomar decisão. Ela não podia mais ocultar o filho dela. Ela não podia mais esconder essa criança. E agora? Agora você, como mãe, você olha para o seu filho, a sua criança que você ama, aí você diz: e agora? O que faço eu, né? O que foi que ela fez? Ela foi preparar um cesto. Ela foi preparar aquele cesto. Ela foi vedar o cesto todinho, com muito cuidado, com muito carinho, né? Para colocar aquela criança dentro. E foi nessa hora, irmão, que ela teve que ter muita coragem. Ela teve que colocar realmente a fé dela em ação. Porque ela foi, mandou que deixou o cesto no rio, mandou que a irmã dele, né, ficasse à distância observando. Então é nessas horas quando nós temos algo assim muito difícil de se resolver na nossa vida, né? Decisões sérias a ser tomadas. E às vezes a gente fica procrastinando, a gente fica adiando. E quando chega o dia dele, irmãos, aí não tem saída não. Aí você tem que tomar a decisão. Aí vai ser a hora que você vai confiar ou não no Senhor. Aí é a hora que você vai descansar ou não no Senhor. Saber que o Senhor é Deus. Aí você vai saber que o Senhor é Deus na sua vida, na vida do seu filho, na sua casa. Porque tem coisa que compete a mim e a você fazer. Mas tem coisa que não compete nem a mim nem a você. Não compete, só compete ao Senhor. E só resta a mim e a você confiar. Confiar e confiar no Senhor. Não é em mim, na minha própria força, nem na sua própria força. E nem na força de ninguém, mas na força do Senhor. Porque quando nós confiamos no Senhor, irmão, a gente descansa. Verdadeiramente. Não é você, como muitas das vezes o pastor diz, é você chegar aqui no altar do Senhor, você deixa o problema, e quando você sai, você já vai carregando de novo. Você nem saiu daqui ainda, você já carrega de novo. Aí Deus não vai agir. Porque às vezes também você começa a ver a situação se desenrolar e diz: meu Deus, e agora, Senhor, eu estou confiando em Ti e está acontecendo assim, assim, assim. Tenha calma, irmão. Deus tem os métodos dele. Ele sabe como fazer. Aleluia. Se acalme, aquiete a sua alma e seu coração. Continue em oração. Continue intercedendo ali. Senhor, agora você peça por você também. Senhor, eu coloquei diante de Ti a minha causa. Eu tenho que confiar que Tu vai resolver. Eu não posso, porque agora eu vou ficar. Nessa eu já coloquei, então eu tenho que confiar. E esperar que o Senhor ministre sobre a sua alma, sobre o seu coração, sobre as suas emoções. Porque aí não vai haver dúvida. Porque se houver dúvida, Deus não vai operar. Não pode haver dúvida. A sua fé tem que ser genuína, né? Para trazer à existência aquilo que ainda não existe. Está sendo gerado, irmão. No mundo espiritual, está sendo gerado. Está sendo gerado. E vai ter uma hora que esse filho vai nascer. E vai se apresentar diante de você a solução. E essa era a preocupação de Joquebede, né? Sobre o filho dela. Mas Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, irmão, que Ele usa das circunstâncias, como eu falei. Aí, no rio, quem é que vai tomar banho no rio? Nós lemos aqui que foi a filha de Faraó, irmãos. Ela foi tomar banho no rio. A mulher foi lá tomar banho no rio. Quem foi que colocou o
Foi a filha de Faraó. Porque tinha que ser ela que tinha que colocar o olho no cesto. Porque as criadas delas, elas não iam ter autoridade para pegar aquela criança. Como ela pegou o cesto, abriu o cesto, olhou para o cesto, ela sabia que era o filho das mulheres dos hebreus, né? Tudo isso ela sabia. Então tinha que ser ela, porque ela ia ser usada. Deus ia usar a circunstância da vida dela para levar Moisés, né? Como filho, ia criar Moisés como filho. O que foi que ela fez? A criada chegou, criada que por um acaso, não era por acaso, era irmã de Moisés, né? Chegou, falou para ela: tu quer que eu vá buscar uma criada dos hebreus para que crie este filho para ti? Dizendo aqui com as minhas palavras, que é na Bíblia que eu estou escrito de outra forma, como eu li. Ela vai? Ela foi. Aí quem foi que ela trouxe, irmãos? Quem foi que ela trouxe? Ela trouxe Joquebede, a mãe do menino. Então, a mãe que estava triste, preocupada, naquele momento, quando ela lançou aquela criança naquele rio, irmão, era tudo projeto de Deus, mas Deus já tinha um projeto que não te preocupa, mulher. Porque daqui a pouco tu vai estar com ele nos braços de novo. Mas a Joquebede sabia, né? Porque só quem sabe os planos é o Senhor. A nossa mente não é limitada. A Joquebede não sabia do projeto de Deus para a vida do filho dela e nem tão pouco para ela, né? Aí, foi o que aconteceu. Chega para ela o filho. Agora, ela, com a autorização da filha de Faraó, vai criar o filho. Vai alimentar o filho. Vai ver esse filho crescer. Coisa que ela... Quando colocou ele ali no rio, ela não sabia, mas ela colocou pela fé. Ela não sabia se aquela mulher que tinha o hábito de ir naquele lugar tomar banho, se ali estava. E ela colocou. E botou a filha a meia distância, né? Mas confiando que Deus ia abrir ali a janela dos céus, ia abençoar. E alguém ia pegar aquela criança. E não era alguém qualquer. Tinha que ser a filha de Faraó mesmo, para poder ter condições de pegar a criança, chamar ela criar a criança, ela educar. Com certeza, ela, como serva de Deus, ela ministrou a Moisés quando ele era pequeno. Porque diz a palavra do Senhor que ele já era grande quando ele foi para a companhia da filha de Faraó. Foi devolvida a ela como filho. Mas ela foi devolvida a ela, sim, como filho, né? Mas ele teve a oportunidade de estar na companhia da sua mãe. Deus ouviu, irmão, a oração e o clamor e a agonia daquela mãe. Naquele momento, só Deus sabe o que se passava quando ela estava preparando aquele cesto. Você que é mãe, você imagina aí, você preparando o cesto, né? Fechando ele bem direitinho para colocar o seu filho. O seu filho que você queria ver crescer, queria educar, que você ama, mas que você, naquele momento, tinha que lançar no rio. Que havia um decreto de morte, né? E glória a Deus, que Deus é maravilhoso, porque por essa atitude dela, Moisés, né, foi encontrado por a providência de Deus também pela filha de Faraó e cresceu. Ela teve a oportunidade de dar e amamentar, cuidar, né, alimentar o filhinho dela, ministrar, e depois ele retorna para continuar o projeto de Deus, porque o projeto de Deus na vida de Moisés não ia ter a vida ceifada, porque Deus já tinha um projeto grandioso para a libertação do povo hebreu. O projeto de Deus é grandioso, por isso que eu digo, irmãos, que os planos do Senhor e os pensamentos do Senhor não são os nossos, não. A gente pensa, eu estou pensando assim, nosso pensamento, bom é nada. Bom é do Senhor. Bom é quando nós alinhamos o nosso pensamento ao de Deus. Quando nós tivermos projeto, irmãos, é quando eu vou orar de Senhor, tem misericórdia de mim, que o que eu estou te pedindo esteja alinhado com aquilo que o Senhor tem para mim, né? De acordo com o que eu estou pedindo, de acordo com a causa. Porque se não for, irmãos, eu vou, como pessoa falha que sou, vou me decepcionar. Porque o projeto de Deus é bem maior. E eu não consigo entender. Quando Deus me dá um entendimento, a compreensão, quando a coisa vai se realizando, fazendo, se materializando para nós, aí a gente entende, Senhor, muito obrigada, porque tu fizeste muito mais, tu fostes além do que eu pedi, Deus. Não é assim que Deus faz comigo, com você? Quando nós confiamos no Senhor,
nasceu como essa mãe aqui fez. Não tem. E glória a Deus por essas mulheres que temeram ao Senhor. Grandes as vidas dessas crianças que foram, né, evitadas de morrer. Elas não foram, não que elas, eu vou dizer a você que você vai desobedecer as leis, porque aqui nós estamos nessa terra, nós temos leis que nós temos que obedecer. Mas existe situação, irmão, que não dá, como cristão não dá. Nós temos que observar o que a palavra do Senhor nos diz, né? Para que nós possamos cumprir. E assim elas, por temer a Deus, elas foram bem-aventuradas, elas foram abençoadas e muitas vidas foram poupadas. Glória a Deus por isso, porque o projeto de Deus, o projeto do nosso inimigo das nossas almas é de morte, é de destruição, é de acabar com tudo. Mas Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância, irmãos. E Ele está direto velando por mim e por você. E você que é mãe, não desanime, né? Não desanime, continue tendo fé, seja corajosa. Se existe algo que tem nela preocupado, que você tem tirado assim a sua paz, de repente você tem alguma coisa que tem tirado a sua paz, e que você sabe que verdadeiramente você tem que colocar no altar do Senhor, e tem que descansar. Mas você ainda não teve essa coragem de fazer. Faça, minha querida. Faça. Se existe alguma coisa nesse sentido, faça, porque Deus, Ele vai resolver para você. Você vai conseguir ter paz. Porque na hora que você coloca e descansa no Senhor, Deus vai lhe dar paz. Porque você sabe que algo maior, um ser supremo maior, está cuidando daquilo que você não poderia fazer. Porque se você já não pode fazer, então por que não deixar na presença de Deus que pode? Por que teimar? Por que desobedecer? Por que sofrer? Né? Às vezes nós ficamos sofrendo, irmãos. A gente fica sofrendo, teimando com Deus. Deus quer resolver a minha e a sua causa, mas a gente fica teimando achando que eu e você nós temos poder para resolver, né? Não temos. Quem tem é o Senhor. Então que você possa continuar confiando no Senhor. A mãe, ela é assim uma função que eu acho que é interminável. Porque você cuida. Depois que gera o filho, que o filho nasce, irmãos, aí eu digo, pronto, aí o filho ele é para sempre. Ele só faz crescer, ele vira pré-adolescente, adolescente, jovem, aí casa, aí com pouco tem os netos. Irmão, nunca deixa de ser filho, nunca deixa de você estar orando, né? Aconselhando, nunca deixa. Nessa sua caminhada, você passa por muita dificuldade e tribulação. Mas Deus tem capacitado a nós que somos mães. Porque passamos padecendo de enfermidade nos filhos. A gente é professora, é enfermeira, é cozinheira. Irmão, são várias funções numa só. Numa pessoa só. É uma capacitação tão grande, irmão, que eu vou lhe dizer uma coisa, só Deus mesmo. Só o Senhor para capacitar a mulher. E ainda tem as amadas que trabalham fora, né? Ainda tem as amadas que tem o serviço, tem o seu trabalho secular. Imagine aí, você que trabalha em casa já tem N tarefas, você vai desempenhar N funções. Você imagina que trabalha fora, que é dobrado, né? Que precisa de ajuda. Não desmerecendo os varões também, né? Que são homens valorosos do Senhor, que também cuidam dos seus filhos, que está ali auxiliando a sua esposa, ajudando, né? Eu creio que aqui é dessa forma que os irmãos compartilham com as irmãs, né? Ajuda na hora ali do aperreio, da peleja. Vai lá, troca, vem cá, minha filha, deixa com essa função que dá para me fazer, eu vou fazer. Tá? Amém. O Filipe disse que é. Glória a Deus, né? Amém, irmãos. Pois se vocês varões não fazem, cuide de fazer, faça também. Passa um pouquinho ali do que a própria mãe passa, né? Para saber, irmão, porque às vezes você chega em casa, está estressada, a pobre da mãe está estressada, aí o pobre varão não entende o porquê que a varão está tão estressada, tão cansada, a cara fechada, não entende. Irmão, são muita tribulação, é muita luta e peleja, viu? Principalmente quem tem filho pequeno. Meu filho, ele agora há poucos dias foi pai, né? Aí antes dele ser pai, eu dizia, você vai passar muitas noites acordado. A mãe vai, mãe, tá com mês e pouco eu não durmo direito. Eu digo, muito bem, bem-vindo ao mundo. Ser pai, agora você sabe o que é ser pai. Mas não se preocupe não que vem mais. Vem mais, é só o começo. Você é só o começo, porque essa vida aí é responsabilidade sua.
Sua. Você tem que cuidar muito bem, e principalmente perante o Senhor, porque você vai prestar conta. Então, vocês que são mães, são mulheres valorosas, abençoadas do Senhor. Nunca pense que você não tem valor, que você não tem capacidade. Por quê? Porque quem capacita é Deus. Quem capacita é o Senhor. Deus é que lhe dá a graça necessária, né? Na hora difícil é o Senhor, não é ninguém. O esposo ele ajuda, mas o maior, irmãos, o maior negócio é o Senhor. É Ele quem vai lá, renova suas forças, lhe dá a sabedoria necessária. Você orando e buscando ao Senhor, vir na casa do Senhor, né? E se fortalecendo também, porque você precisa receber de Deus, se fortalecer para ter a atitude como a Joquebede aqui teve. De confiar no Senhor, porque se você não se fortalecer, se você também não estiver orando, lendo a palavra do Senhor, você não vai poder confiar, você não vai conseguir, porque as adversidades elas são muitas para tirar você do caminho da sua fé, né? Desviar o seu alvo que é Cristo, a sua aliança com Deus. Esse é o propósito do inimigo, é quebrar a sua aliança com Deus. Mas maior o Senhor, quando você está firmado, quando você está temendo ao Senhor, está na leitura da palavra, orando, buscando ao Senhor, irmãos, pode vir a tribulação que vier, Deus vai lhe capacitar, porque você não está sozinho, porque Deus está com você, amém? Que Deus possa lhe abençoar nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e receba de Deus mais e mais, em nome de Jesus, viu? Glória a Deus.